Dia 5 de fevereiro de 2025 e a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete hoje da Folha e de alguns outros jornais brasileiros é sobre um assunto internacional. Esta briga econômica entre os Estados Unidos e outros países. Diz assim a manchete da Folha: China responde a Trump com tarifas sobre produtos do EUA. A China anunciou que vai impor tarifas sobre importações dos Estados Unidos em resposta ao presidente norte-americano Donald Trump e a sua taxa adicional de 10% sobre produtos chineses em vigor desde ontem, renovando a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Pequim, capital da China, disse que a partir do dia 10 de fevereiro, que é segunda-feira, cobrará 15% de tarifas sobre carvão e gás natural e 10% sobre petróleo, maquinário agrícola e outros produtos norte-americanos. Anunciou ainda medidas que miram empresas dos Estados Unidos, como o Google e a holding que controla marcas famosas como a Calvin Klein, que é uma marca de roupas e vestimentas masculinas. A nova taxa de Trump soma-se às impostas no primeiro mandato. Produtos chineses já enfrentam tarifas de 10% e 25% para chegar ao mercado americano. Para Wei, que ex-integrante do Conselho de Estado chinês, Pequim ainda quer conversar, apesar da retaliação. A Casa Branca prevê para breve uma conversa com o presidente chinês Xi Jinping. Anteontem, Trump suspendeu, após acordo, taxa imposta a Canadá e ao México. Sobre essa questão econômica, a Folha de São Paulo traz uma matéria dizendo que o dólar no Brasil cai pelo 12º dia seguido, maior sequência de quedas em 20 anos. E o dólar fechou ontem, aqui no Brasil, a R$ 5,77. No caderno Equilíbrio, a Folha de São Paulo traz hoje uma matéria, o próprio jornal testou cosméticos anti-mancha. A maioria dos produtos avaliados deixaram a desejar na diminuição de pontos escuros nas roupas. Treino de força pode prevenir e até reverter perda de músculo. Na área de esportes, hoje os jornais destacam nas suas capas para Cristiano Ronaldo. O jogador completa hoje 40 anos e o plus da matéria é dizendo que ele mira o 1000º gol. Ele ainda não alcançou o 1000º gol. Faltam 77 para chegar a esta marca.
A foto de destaque da Folha é para avião e uma tropa de militares. E esse avião é da Guarda Nacional do México. Diz assim a legenda da foto. O México envia militares para a fronteira com os Estados Unidos e o governo Trump manda deportados para Guantánamo. Guantánamo é aquela prisão em Cuba. Guarda Nacional Mexicana embarca militares para fiscalizar a fronteira, como prometeu a presidente do México na conversa que teve com Donald Trump. E depois dessa conversa é que Donald Trump adiou por 30 dias a taxação dos produtos mexicanos. A Casa Branca confirma voos levando imigrantes ilegais nos Estados Unidos para a base da Marinha lá em Cuba, que é a prisão de Guantánamo. Ainda na área internacional, vamos assumir Gaza, defende Trump ao lado da primeira reunião este ano com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O presidente Donald Trump afirmou ontem que os Estados Unidos assumirão a faixa de Gaza após a guerra entre Israel e Hamas. Abre aspas. Assumiremos o controle. Será nossa. Fecha aspas, disse o presidente dos Estados Unidos ao lado do premier Benjamin Netanyahu, primeiro líder estrangeiro a visitá-lo na Casa Branca neste atual mandato. Mais cedo, o presidente havia defendido a saída dos palestinos de Gaza. Ele disse, referindo-se aos palestinos, é uma pilha de escombros. Ataque à escola na Suécia deixa ao menos 10 mortos. Um atentado a tiros em colégio de educação de adultos em Örebro, na Suécia, deixou ao menos 10 mortos. O agressor teria agido sozinho, dizem autoridades suecas. O ataque foi o mais grave da história do país. Ainda chamada de capa do jornal Folha de São Paulo, o Caderno Ilustrada retoma hoje como matéria principal essa polêmica que está havendo aí nas redes sociais entre o filme brasileiro, entre os envolvidos do filme brasileiro Ainda Estou Aqui e o filme Emília Pérez, espanhol. Após polêmicas, o filme Emília Pérez estreia no Brasil, vai estrear amanhã, sem ser favorito ao Oscar. E essa perda do favoritismo é por causa de umas frases da atriz protagonista do filme, a Carla Sofia Gascon, ela que é indicada ao Oscar, e envolveu-se em polêmica pública por postagens antigas. Sobre o assunto, a Marilis Pereira Jorge escreve: comum na política, isso é comum na política, morte de reputações chegou ao Oscar. Gascon cometeu o pior dos pecados ao ter opiniões em desalinho com o que se esperava dela
como mulher trans. A esquerda se perde porque se recusa a enxergar que existe diversidade de pensamento em grupos minoritários, o que inclui intolerância. No estado de São Paulo, tem uma arrecadação recorde de 275 bilhões de reais no ano passado. Diz assim o texto da chamada. O estado de São Paulo arrecadou 275 bilhões de reais no ano passado, uma arrecadação recorde da série iniciada em 1994, considerando a atualização pela inflação e uma alta de 8,8% em relação a 2023. O resultado foi puxado pela atividade econômica, pelo parcelamento do pagamento do ICMS e também pela cobrança do imposto sobre heranças. Ainda em São Paulo, agora na prefeitura, um estudo da prefeitura de São Paulo diz que a opção externada pelo prefeito Ricardo Nunes para a área alagada lá em São Paulo, que é o Jardim Pantanal, custa mais caro ainda. Estudos indicam que a retirada de até 56 mil moradores do Jardim Pantanal pode custar quase 2 bilhões de reais, 1 bilhão e 900 milhões. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, apontou a saída das famílias como principal solução para a região. A obra, ele disse ontem, que custaria apenas 1 bilhão, mas a própria prefeitura tem estudo dizendo que esse preço dobra. Por falar em dívida, a dívida pública federal, que é do governo federal, é da União, cresce 12,2% e chega a 7 trilhões e 316 bilhões de reais. A dívida pública federal chegou a 7,316 trilhões no ano passado, uma alta de 12,2% em relação ao ano de 2023, disse o Ministério da Fazenda. O número, no entanto, ficou dentro da meta, que era de 7 trilhões a 7,4 trilhões. Para 2025, a previsão é que a dívida feche em 8 trilhões e 100 bilhões de reais ou a 8 trilhões e 500 bilhões de reais. O estado de São Paulo também destaca hoje como manchete essa questão das primeiras ações do governo Trump com repercussão mundial. E a manchete é sobre a reunião de ontem entre Donald Trump e o primeiro-ministro de Israel. Diz assim: Oriente Médio. Trump diz que assumirá o controle da faixa de Gaza e propõe remoção de todos os palestinos. Tem aqui a foto dos dois lá na Casa Branca. Esse aqui é o Netanyahu, de paletó preto, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. O Trump de paletó azul, premier de Israel, foi o primeiro-ministro, foi o primeiro líder de nação a se reunir com o presidente americano neste segundo mandato de Donald Trump.
Diz assim o texto da manchete: ao receber pela primeira vez o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca, no novo mandato, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos assumirão o controle da faixa de Gaza e os Estados Unidos ficarão responsável por limpar o enclave de bombas não detonadas e entulho. Ele não descartou o envio de tropas. Trump também propôs a retirada definitiva dos 2,2 milhões de palestinos moradores do território. 2,2 milhões de palestinos. Os refugiados seriam recebidos, esses 2,2 milhões, seriam recebidos pelos países de Israel, de Egito, seriam recebidos por Egito e Jordânia, enquanto um novo estado para eles não é criado em outro lugar. É a primeira vez que qualquer presidente americano fala publicamente sobre a realocação permanente dos palestinos de Gaza. Netanyahu considerou o plano, abre aspas, uma proposta diferente para a paz na região, sobre a qual vale a pena prestar atenção. Ele não diz nem sim nem não, mas diz que vai prestar atenção. A ideia enfrenta resistência de países árabes e dos próprios moradores da faixa de Gaza. O grupo Hamas diz que a sugestão de Trump pode gerar um caos na região. Ainda na área internacional, é sobre a guerra comercial, assunto manchete da Folha de São Paulo. China vai taxar itens dos Estados Unidos em até 15% e o Google será investigado. Em resposta ao tarifaço de Trump, a China adotará, a partir de segunda-feira, dia 10, taxação que vai variar de 10% a 15% para diversos produtos americanos. Pequim, capital da China, iniciou investigação antitrust contra o Google. Aqui no Brasil, chamada de capa, é para uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Delator de Lula, segunda turma do STF, mantém anulação de condenações do empresário Léo Pinheiro. O colegiado, que é a segunda turma, negou por um placar de 3-2 recurso da Procuradoria-Geral da República e chancelou a decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, decisão favorável ao ex-presidente da construtora OAS, que livrou o Léo Pinheiro das condenações feitas pela Lava Jato. Equipamentos e programas. O PT, Partido dos Trabalhadores, vai bancar com emendas parlamentares gastos de TV ligada à CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, e ligada também a metalúrgicos. A Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, firmou convênio com a TV do Trabalhador, a TVT, ao custo de
R$ 2.065.000. No caderno Economia e Negócios, a chamada de capa do Estadão é para a inflação. Alta do preço dos alimentos vai se propagar e meta não será cumprida, avisa o Banco Central. A ata do Copom, que é a ata da última reunião, reforça aumento de mais um ponto para a taxa Selic, que hoje está em 13, a taxa de juros está em 13,25% ao ano, que será mais um ponto, já prevê que vai passar para 14,25% na reunião do Copom em março. Ainda no mesmo caderno, Economia e Negócios, é uma proposta da Febraban. A Febraban está dizendo que se o governo não colocar um teto para a cobrança de juros, o empréstimo consignado para os trabalhadores da iniciativa privada não precisará do aval do FGTS. Diz assim o texto: a Febraban, que é a Federação dos Bancos, diz que, com o juro limitado pelo governo federal, bancos podem não ter apetite para oferecer crédito, para oferecer empréstimo a cliente de menor renda. Febraban quer que o governo não taxe um teto mínimo de juros a serem cobrados das pessoas, dos trabalhadores de carteira assinada, quando agora eles vão ter o direito de tomar dinheiro emprestado, que é o empréstimo consignado, que depois é descontado na folha. E se ele não pagar, o governo entra pagando através do fundo do FGTS. Na área de cultura, que é o caderno 2 do Estadão, a chamada de hoje é para o filme Trilha Sonora para um Golpe de Estado. Música e política, o tom no antigo país Congo belga, que hoje é República do Congo. Com o jazz como ferramenta, o filme Trilha Sonora para um Golpe de Estado busca dimensionar o impacto do colonialismo. E esse filme vive nos anos de 1960, quando o Congo se liberta da Bélgica e assume a administração do seu próprio país. Ainda na área internacional, o Estadão dá uma chamada para esse atentado numa escola na Suécia, uma escola para adultos, que matou pelo menos 10 pessoas. Também traz esta polêmica que está havendo no mundo do cinema, que a atriz espanhola, protagonista do filme Emília Pérez, que concorre ao Oscar, é afastada da campanha publicitária em favor da estatueta, porque ela está falando algumas frases polêmicas contra o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, e isto não está pegando bem. E uma matéria na área de saúde, uma matéria de 2 páginas, hoje nas páginas internas do Estadão, é sobre o Alzheimer. A chave para entender por que a doença, o Alzheimer, atinge mais as mulheres. O jornal O Globo, desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, no alto da capa, traz uma matéria sobre saúde.
É um lembrete para as pessoas que gostam de comer sal. Pitadas de equilíbrio. A melhor maneira de consumir o sal, tempero do qual o brasileiro está abusando. Mas a manchete do jornal é sobre esse assunto internacional. Crise no Oriente Médio. Trump diz que os Estados Unidos vão tomar controle da faixa de Gaza e defende deslocar os palestinos. Nós vimos agora no Estadão que são 2,2 milhões de pessoas que moram lá. Mas o texto da chamada do Globo diz o seguinte: ao receber o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca, o presidente americano Donald Trump causou perplexidade não apenas por insistir em que a população palestina seja deslocada de forma permanente da faixa de Gaza, mas por declarar que os Estados Unidos assumirão o controle territorial do enclave por longo prazo. Sem dar maiores detalhes dos planos e ignorando legislações internacionais, Trump não descartou o uso de força militar para conseguir esse objetivo. O presidente americano tem adotado uma retórica agressiva e de choque desde que voltou ao poder, e as falas da noite de ontem trazem incerteza sobre o futuro imediato do conflito, cujo recente acordo de cessar-fogo está apenas na primeira fase. E essa primeira fase é a troca de reféns. O Hamas libera alguns, Israel libera outros prisioneiros. Ainda está na primeira fase. Os dois grupos ainda não sentaram para conversar. É ainda só troca de parentes. Uns presos em Hamas, ou na faixa de Gaza, e outros presos em Israel. E aqui a foto, a mesma foto que é destaque no Estadão. Em frente aqui, a lareira na Casa Branca. É um local que é muito conhecido nas fotos, porque é onde o ex-presidente dos Estados Unidos recepcionam as autoridades internacionais. Netanyahu foi o primeiro chefe de governo a ser recebido por Donald Trump na Casa Branca neste segundo mandato do republicano. Ainda na área internacional, a prisão de Guantánamo recebe a primeira leva de imigrantes irregulares que moram nos Estados Unidos. O presídio americano em território cubano, porque lá é onde existe da Marinha Americana, com histórico de violência e desrespeito a direitos humanos, será destino de milhares de imigrantes por decisão de Donald Trump. E nesta base da Marinha cabem 30 mil pessoas. China dá troco em tarifaço americano e escala jogo de xadrez comercial com o IZEWA. Pequim, capital da China, concentra tributos a produtos americanos em gás, petróleo e veículos e promete investigar o Google pela prática antitrust. Trump responde retirando a isenção das blusinhas de plataforma digital chinesa. A foto aqui também de destaque hoje do Globo
é para os 40 anos do jogador Cristiano Ronaldo, CR40, CR Cristiano Ronaldo. E diz a legenda desta foto, aqui o Cristiano Ronaldo aos 40 anos, todo em forma. Exemplo de longevidade em alto nível, em uma dura rotina de dieta e exercícios para estender a carreira e superar marcas pessoais. Cristiano Ronaldo chega aos 40 anos e contando, quer dizer, vai à frente. Os gols que faltam para o 1000º gol, faltam 77 para ele chegar a esta marca histórica. Na área internacional, o jornal Globo traz uma entrevista exclusiva com o ex-diretor-geral da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, o Roberto Azevedo. E ele diz sobre essas primeiras ações de Donald Trump. Tarifas de Trump são para obter concessões. Quer dizer, são mais ameaças do que realmente medidas efetivas. Diz assim o texto. Ex-diretor-geral da OMC, o Roberto Azevedo, vê supertaxação como uma forma de pressionar os outros países e recomenda que o Brasil adote posição pragmática nessa relação bilateral com os Estados Unidos. No Brasil, o dólar tem a maior sequência de quedas em 3 décadas, 30 anos, nos últimos 30 anos. Cotada ontem, dólar fechou ontem a R$ 5,77. A moeda americana teve o 12º dia, a 12ª baixa seguida, caindo 6,6% somente neste ano. E hoje é 5 de fevereiro. Economistas atribuem a medida de Trump mais suaves que o esperado e também a boa safra de grãos, a colheita de grãos no país. Mas o Banco Central sustenta que a inflação este ano deve estourar a meta no mês de junho, no meio do ano, dentro do novo sistema, com avaliação contínua. A ata de reunião do Copom, que subiu juros em 1 ponto percentual, admite que o país deve romper a meta fiscal no meio do ano, em junho. Novo reajuste da Selic é previsto para março, também com mais 1 ponto percentual, saindo dos 13,25% para 14,25% a taxa de juros anual no país. Na área de política, indefinição de Lula sobre a reforma ministerial, acirra disputa entre partidos da base aliada do governo. Sem entendimento sobre as movimentações do presidente e em que ministérios serão acomodados, os partidos PSD, o PP, Partido Progressista, e União Brasil disputam espaço na esplanada. O certo é que eles querem mais emprego, mais espaço nos ministérios para transferir dinheiro para seus aliados, prefeitos, governadores, Brasil afora. E ontem, sobre o assunto, a bancada do PSD, a bancada federal, esteve reunida com o ministro Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, para dizer que o ministro não deve sair do ministério, da pasta, porque
e o Carlos Fávaro é do PSD. É porque o Arthur Lira estava articulando para assumir o Ministério da Agricultura. E essa ação da bancada do PSD para dizer: não mexam com Carlos Fávaro no Ministério da Agricultura. Tem uma matéria aqui no Globo que é interessante, que é o mesmo assunto que nós vamos ver na primeira nota da coluna do Estadão. Diz o seguinte: aliado de Lupe, Carlos Lupe é o ministro da Previdência, do PDT. Ano passado ele andava muito aqui em Fortaleza. Aliado de Carlos Lupe é alvo de processos por desfalques em aposentadorias do INSS. Diz assim o texto da chamada: indicado para o Conselho da Previdência Social, José Avilino Pereira preside um dos sindicatos beneficiados por descontos indevidos em aposentadorias. A auditoria apontou, uma auditoria no INSS, apontou que 1 milhão de pessoas teriam sofrido o desfalque sem ter dado aval a essa contribuição. Uma matéria em cima de Carlos Lupe, também é a nota lá, primeira nota da coluna do Estadão, que a gente vê daqui a pouco. A Petrobras diz que cumpriu pedidos do IBAMA na margem equatorial. Presidente da estatal afirmou que respostas às demandas apresentadas pelo Instituto, pelo IBAMA, para liberar a exploração de petróleo na região as respostas foram dadas ainda em novembro do ano passado. E ontem, na reunião de Davi Alcolumbre, que é do Amapá, com o Lula, ele pediu que seja liberada a exploração de petróleo lá na foz do rio Amazonas, que é essa margem equatorial da qual fala a chamada de capa. Na área de cultura, o segundo caderno do jornal o Globo, trata uma matéria sobre o filme, os bastidores do filme Ainda Estou Aqui. Diz assim: por dentro da adaptação do filme Ainda Estou Aqui. E aqui a foto dos dois produtores do filme. Script de mestres. Esse primeiro é o Heitor Lorega e o segundo é o Murilo Hauser, na conquista do prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza. Heitor Lorega e Murilo Hauser, premiado pelo roteiro do filme dirigido pelo diretor Walter Salles, contam bastidores da construção da história. Ele diz: a gente se apaixona por Eunice. Eunice é a viúva do deputado federal Rubens Paiva. Justiça concede pensão vitalícia à viúva de Herzog. Aí é outro caso. Herzog também nunca apareceu o corpo de Herzog. E agora a justiça está concedendo uma pensão vitalícia à viúva que nunca conseguiu enterrar o marido. No STF, retomada de julgamento, e Prefeitura do Rio argumenta contra a ADPF, é uma ação ADPF das favelas. Prefeitura quer levar ao STF, Prefeitura do Rio de Janeiro, dados sobre expansão do domínio territorial por facções
por milícias, em ação que determina critérios para operações policiais em favelas. O governo estadual é contra a regra e o Ministério Público é a favor. O Correio Brasiliense de Brasília, traz no alto da capa duas chamadas. Uma para a área cultural. Rival de Fernanda Torres é afastada. Após declarações controversas, a atriz Carla Sofia Gascon, do filme Emília Pérez, ela que é espanhola, foi excluída de campanhas promocionais do musical, que tem 13 indicações ao Oscar e disputa com o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, a estatueta. O Emília Pérez tem 13 indicações e o Ainda Estou Aqui tem 3 indicações. Outra matéria em destaque no Correio Brasiliense é um assunto saudosista. Antigas baladas das noites candangas, das noites brasilienses. Ao longo dos anos, a diversão noturna na capital do país mudou o perfil. As boates, que eram disputadas pelos jovens, deram lugar a eventos em locais abertos. A manchete do jornal é para o Enem. Governo prepara nova edição do Enem dos concursos. A ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, esta aqui de vermelho na foto, afirmou que está muito próxima a realização de um novo concurso nacional público unificado, o CNPU, popularmente conhecido como Enem dos concursos. Ela disse: em breve anunciaremos um novo concurso. Ainda não será hoje, mas sim, por tudo que indica, em breve teremos o anúncio de um novo CPU, disse a titular da pasta ao comentar os resultados da primeira edição do certame. Para o governo federal, a seleção foi bem sucedida, pois democratizou o acesso ao serviço público. Do total de 6.640 aprovados, um terço é composto por negros, indígenas e pessoas com deficiência. No cômputo geral, Brasília mostrou que é conhecida como a capital dos concursos. Nada menos que 20% dos aprovados realizaram a prova no Distrito Federal. É um percentual muito superior ao alcançado pelo Rio de Janeiro, por exemplo, unidade da federação, que ficou em segundo lugar. Outro dado chama a atenção: 63% dos candidatos selecionados são homens, enquanto 37% são mulheres, desses 6.640 aprovados. Abre aspas. Isso é algo que a gente vai estudar. A gente está comparando com outros concursos. Fecha aspas, observou a ministra Esther Dweck. Em 2025, este ano, o governo conta com 4 bilhões de reais para o provimento de vagas no funcionalismo. Na área internacional, chamada de capa do Correio Brasiliense, essa tensão mundial devido a essas primeiras ações de Donald Trump. E a charge, vocês podem ver, é o Donald Trump de um lado e o Xi Jinping, presidente da China, de outro, pintando o globo terrestre. Trump mira China e Gaza. Não bastasse iniciar uma ofensiva comercial contra a China, com a respectiva retaliação do país asiático, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu complicar as tratativas num conflito entre Israel e Hamas. O chefe da Casa Branca defendeu a transferência definitiva dos palestinos
lá do local, da faixa de Gaza, e disse que os Estados Unidos se tornarão donos entre aspas, de Gaza. Na área de esportes, aqui a foto do Neymar, dizendo o seguinte: Neymar em busca da alegria perdida. Jogador deve ficar 30 minutos em campo, hoje, no jogo de hoje, na partida entre o Santos e o Botafogo de São Paulo. Mudança na ficha limpa para ajudar Bolsonaro. Integrantes da base bolsonarista se mobilizam para aprovar um projeto de lei complementar de autoria do deputado Bibo Nunes, ele que é do Partido Liberal do Rio Grande do Sul. Esse projeto altera a lei da ficha limpa e reduz de 8 para 2 anos o período de inelegibilidade. Assinada por 72 parlamentares, a proposta permitiria ao ex-presidente Jair Bolsonaro disputar as eleições de 2026, as eleições presidenciais. Humberto Souto morre aos 90 anos, é uma homenagem póstuma aqui do Correio Brasiliense. FCDF deverá ficar fora da pauta. Ao podcast CB Poder, o deputado Júlio César, que ele é do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que o novo presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, entende a importância do Fundo Constitucional para a capital federal. Casa própria, redução do ITBI impulsiona compra. Justiça, STJ recusa tese de racismo reverso. Jovem é preso por engano lá no Distrito Federal. Gustavo Rodrigues, 19 anos, ficou detido por 24 horas por não pagar pensão alimentícia em processo de 2017. E ele, como tem 19 anos, nem é pai ainda. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E a manchete do jornal desta quarta-feira é dizendo planejamento da cidade de Fortaleza. O prefeito Evandro diz que plano diretor partirá do zero. Também disse, Guarda Municipal terá pilotões nas 12 regionais implantados em 120 dias. Requalificação da rua Monsenhor Tabosa terá via coberta e comércio 24 horas. Prefeito defende trabalho conjunto com o governo do estado para coibir a violência nos estádios de futebol. Esse assunto, requalificação da rua Monsenhor Tabosa, que fica ali perto do seminário da Prainha, é muito antigo. É ainda da época do ex-prefeito Juraci Magalhães e do ex-vereador Idalmi Feitosa. O Idalmi, na época, foi quem primeiro levantou este projeto na Câmara Municipal. Ele dizia que a rua Monsenhor Tabosa deveria ser, ele dizia, um shopping a céu aberto. E agora esse assunto é levantado novamente pelo atual prefeito Evandro Leitão. Estas duas fotos é para ilustrar duas matérias. Uma na área de falta de educação do fortalezense. Esta foto é na Ponte dos Ingleses, mais conhecido como Ponte Metálica, que foi restaurada no final do ano passado pela gestão do José Sarto. Olha como é que está aqui já o equipamento, quebrado. E diz, corrimão do equipamento na Praia de Iracema, em Fortaleza, estão quebrados apenas 6 meses após a reinauguração.
a destruição que as pessoas fazem do patrimônio público. E a segunda foto é para o jogo ontem no Recife entre Fortaleza e o Sport. Fortaleza segue 100% sem levar gols. Em primeiro teste de fogo da temporada, Fortaleza vence o Sport por 2-0 lá em Recife, na Ilha do Retiro, no estádio da Ilha do Retiro, e lidera o Grupo A da Copa do Nordeste. Ainda chamada de capa do jornal O Povo, uma matéria na área de política. Reajuste dos professores de Fortaleza, do município de Fortaleza, será votado hoje na Câmara Municipal. É 6,27%. No caderno Vida e Arte, a matéria de chamada é: na contramão do mercado editorial, lojas de quadrinhos expandem e atraem o público. No caderno Economia, é sobre matéria dizendo que o custo da energia renovável vai cair para 25 dólares o megawatts neste ano de 2025. E quem projeta esse valor de 25 dólares é a FIEC, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Hoje, ao meio-dia, nós vamos ter o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda. O tema de hoje é a democracia defensiva ou democracia de resistência. Professor Clésio faz um convite para você, telespectador. Veja. Todos, mais uma versão do programa Gestão Pública da TV da Transparência. O tema que nós iremos abordar é a democracia defensiva ou a democracia de resistência, e conosco para discutir esse tema extremamente relevante acerca das ameaças à democracia, das formas de defesa para a preservação da democracia, estamos aqui com o professor Jânio Pereira da Cunha, que é mestre e doutor em Direito Constitucional e também professor do programa de mestrado e doutorado da Unicristos. Conosco para contribuir com esse debate, essa discussão, também está aqui o Emerson Mendes, que é advogado e mestrando em Direito e também é bolsista da Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa, a FUNCAP. Aguardo todos a meio-dia. O jornal Valor Econômico de hoje traz 3 chamadas de capa no alto da página, que a primeira é sobre contas públicas. Peso da folha salarial nos municípios do Nordeste, da região Nordeste, prejudica o crescimento. Quem diz isso é Flávio Ataliba, da Fundação Getúlio Vargas. Flávio Ataliba é um economista cearense, ele é professor do CAEM, que é o curso de doutorado em economia da Universidade Federal do Ceará. E ele hoje dá uma entrevista aqui para o Valor Econômico sobre o peso da folha salarial nos municípios, quer dizer, nas prefeituras, segundo ele, prejudica o crescimento. Emendas. O ministro Flávio Dino marca audiência de contextualização e conciliação no próximo dia 27 para discutir maior transparência para as emendas parlamentares. Streaming. Daniel Ek, que é o CEO da Spotify, anuncia o primeiro lucro anual da empresa desde seu lançamento em 2008. Só agora conseguiu o primeiro lucro anual. A manchete do Valor Econômico é o assunto internacional
são as primeiras medidas do governo dos Estados Unidos. China reage à ofensiva de Trump, eleva tarifas para os Estados Unidos e restringe venda de minerais raros. Aqui no Brasil, o mercado vê a ata do Copom em tom mais duro. Ainda na área internacional, é destaque na capa do Valor Econômico, a matéria dizendo que Trump diz que os Estados Unidos vão assumir o controle da faixa de Gaza, onde moram 2,2 milhões de palestinos. E ele quer limpar esta área. Dólar recua pela 12ª vez seguida e fecha a R$ 5,77 aqui no Brasil. O Tesouro Nacional prevê alta de pós-fixado na dívida pública. Lançamentos imobiliários batem recorde lá em São Paulo. Na Folha de São Paulo, Edson, nas suas páginas internas, a primeira matéria de política diz o seguinte: Senado aposta em mudança de perfil para recuperar poder perdido para a Câmara. Senadores dizem que Davi Alcolumbre, o novo presidente, mostrou disposição para enfrentar deputados e reaver palavra final da Casa para projetos em tramitação. Segundo a matéria, presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, diz que o boné não serve para resolver problemas. Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, publicou mensagem nas redes sociais em meio a essa rixa entre governistas e oposição bolsonaristas, e hora depois de Lula divulgar vídeo usando também o mesmo acessório nessa guerra midiática, uns usando um boné dizendo que na época de Bolsonaro o custo de vida era mais barato, e os governistas usando o boné azul dizendo que o Brasil é dos brasileiros. E o presidente da Câmara resolveu se manifestar sobre esse assunto, dizendo que boné não serve para resolver os problemas do Brasil. O Republicanos, que é o partido do atual presidente da Câmara, Hugo Mota, é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pois o republicano, o partido, rejeita formar uma federação com o PP e com a União Brasil. Federação é o nome que se dá hoje a uma coligação, chamava coligação. Só que hoje, quando se forma uma federação, ela tem que ser por 4 anos. E a coligação não, era feita momentaneamente para aquele momento da eleição. Agora não. Quando é feita essa coligação entre os partidos, chamada de federação, ela tem que durar todo o mandato, 4 anos. E caso fosse realizada essa federação entre republicanos, o PP, o Partido Progressista e União Brasil, 153 deputados ficariam sob essa mesma federação se ela fosse concretizada, criaria aí a maior bancada na Câmara Federal. E no Senado seriam 17 senadores, também criando a maior bancada de uma federação unindo os 3 partidos no Senado Federal. Ainda na área de política, Folha de São Paulo desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Janja da Silva, primeira-dama do país, passa a divulgar seus compromissos públicos
após cobrança por transparência. Omissões na agenda da primeira-dama motivaram críticas ao governo Lula. A assessoria diz que disponibilizará informações da agenda da primeira-dama nas redes sociais. Supremo Tribunal Federal, através da segunda turma, confirma a anulação de condenações do empresário Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS. Essa anulação foi feita anteriormente através de uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, e agora a segunda turma, por um placar de 3-2, manteve a anulação das condenações feitas pela Lava Jato ao empresário Léo Pinheiro. No Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Eleitoral rejeita o segundo pedido de cassação do governador Cláudio Castro, ele que é do Partido Liberal, PL. Por 5-2, o tribunal considerou não haver provas suficientes de gastos irregulares durante a campanha eleitoral de 2022, apontados pela Procuradoria Regional Eleitoral, que é o órgão do Ministério Público Eleitoral, sobre as contas da campanha de Cláudio Castro ao governo do Estado. E segundo a investigação da Procuradoria, 10 milhões de reais, dinheiro do fundo eleitoral, foram gastos sem comprovação do trabalho feito. A OAB seccional do Rio de Janeiro demite 120 funcionários e abre crise em início de mandato. Espera de viúva de desaparecida na ditadura remete a Rubens Paiva. Aí aqui é outra viúva que aguarda o corpo do seu marido morto na ditadura militar para ser enterrado. Elza Miranda usa camiseta com o rosto de seu marido, o Jaime Amorim de Miranda, desaparecido na ditadura. Elza de Miranda tinha 4 filhos pequenos quando seu marido, o militante do PCB, Jaime Amorim de Miranda, sumiu no Rio de Janeiro. Busca e ativismo marcam sua trajetória, diz ela nesta matéria da Folha de São Paulo. Aqui a foto dos dois ainda no casamento, o Jaime e a dona Elza, cortando o bolo de casamento. Ela disse assim: quando assisti ao filme, o filme Ainda Estou Aqui, contando a história da viúva de Rubens Paiva, a Eunice Paiva. Quando assisti ao filme, senti uma angústia tão grande que parecia que tinha uma coisa querendo sair de dentro de mim. Eu nunca fui de chorar. Foi muito duro passar por isso com 4 crianças, disse Elza Rocha de Miranda, viúva de Jaime Amorim, morto pela ditadura militar nos anos de 1975. E no dia de ontem, 4 de fevereiro de 1975, foi quando o Jaime Amorim desapareceu lá no Rio de Janeiro. Primeira matéria da editoria de mercado diz: em retaliação a Trump, China anuncia sobretaxa a produtos americanos. Medida renova guerra comercial entre as 2 maiores economias do mundo,
vista no primeiro mandato do republicano. Gás, carvão mineral e petróleo terão tarifa extra lá na China. Além disso, Pequim, a capital da China, impõe medidas contra empresas norte-americanas. E é o Google e as empresas de marcas famosas, que é a Calvin Klein e a Tommy, que é de vestimentas, de vestuários. São também muito famosas aqui no Brasil. Pequim ainda quer conversar com os Estados Unidos, mas comprará mais do Brasil, diz analista chinês. Para ex-conselheiro econômico, houve só algumas medidas retaliatórias e o próprio Donald Trump quer uma negociação. Dólar tem a 12ª queda seguida e para em R$ 5,77. O tombo no ano chega a 6,3% de queda. O Banco Central prevê estouro da meta da inflação no mês de junho e aponta fiscal e câmbio como riscos. Congelamento de gasto é teste para a credibilidade fiscal do ministro Fernando Haddad. E olha aqui ele na foto. Equipe econômica do governo é orientada a fazer aperto maior no início deste ano. Economistas veem contingenciamento de 30 a 35 bilhões de reais. A dívida pública federal sobe 12,2% e chega a 7,3, repetindo, 7,3 trilhões no ano passado, mas dentro da meta estabelecida pelo Tesouro Nacional. Ainda na editoria de mercado, alta da inflação de alimentos sob Bolsonaro contradiz Boné, que os oposicionistas usaram ontem, com a frase "comida barata novamente". O adereço foi usado na Câmara por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro na chamada Guerra dos Bonés, durante a abertura do ano legislativo. Em São Paulo, o Estado bate recorde de receita com a ajuda de tributos sobre heranças e com o parcelamento do pagamento do ICMS. A arrecadação do Estado sobe 8,8% acima da inflação em 2025. Imposto sobre mercadorias e serviços, que é o ICMS, avança 8,2% de alta. E o ITCMD, que é o imposto sobre a herança, subiu 32%. Por isso que a arrecadação bateu recorde num registro histórico, num registro que começou em 1994. Governo negocia acordo sobre taxação de fundo imobiliário, diz o ministro Fernando Haddad. Projetos para combustível sustentável de aviação somam 40 bilhões de reais, mas ainda há entraves. O avanço vai depender de como e com qual velocidade a comunidade global vai tratar a transição energética, ameaçada hoje, essa transição, pelos Estados Unidos, pelo novo presidente,
É a transição entre o petróleo, combustível fóssil, e as energias renováveis, a eólica, a solar e a dos biocombustíveis, como o etanol. Sai resultado final do CNU, que é o Concurso Nacional Unificado, e 63% dos aprovados são homens. Esta matéria, como a gente viu, é a manchete de capa do Valor Correio Brasiliense. Transações comerciais via Pix caem no mês de janeiro, mas dentro do previsto. Recompra de ações batem recorde em 2024 e tiram bilhões da Bolsa de Valores. Montadoras têm melhor janeiro em venda desde 2020, vendas de carro. A ação do Google despenca com receita abaixo do esperado no quarto trimestre. A Austrália bane a inteligência artificial da China, que é o DeepSeek, de dispositivos do governo australiano. Editoria de Mundo, a primeira matéria é para a visita do Benjamin Netanyahu à Casa Branca. Estados Unidos vão assumir o controle da faixa de Gaza, defende Trump, ao lado do Benjamin Netanyahu, que ouviu a conversa e disse que é algo para a gente prestar atenção. Americano afirma que palestino não tem outra opção a não ser sair do território de Gaza, que vivem há gerações. 2.200.000 moram lá. Israelense chama presidente de melhor amigo de Tel Aviv. Tel Aviv é a capital de Israel. Estados Unidos iniciam envio de migrantes sem documento dos Estados Unidos para a base aérea, para a base marítima lá em Cuba, que é a prisão de Guantánamo. A Agência de Ajuda Externa dos Estados Unidos, sob mira de Trump, apoiou a ditadura no Brasil. O USAID é o nome dessa agência humanitária norte-americana, pois a USAID operacionalizou o programa de treinamento de policiais e fazia parte de plano do governo americano contra os comunistas brasileiros no golpe militar de 1964 aqui no Brasil. Atirador invade escola para adultos na Suécia e polícia cita ao menos 10 mortos. O agressor também pode estar entre os corpos encontrados no local do incidente. De acordo com autoridades, o ataque é considerado o mais letal da história do país. Pesquisa sugere impacto na CDU após flerte com radicais na Alemanha. Editoria de Cotidiano da Folha de São Paulo. Estudo da Prefeitura contraria o próprio prefeito Ricardo Nunes sobre alagamentos no bairro do Jardim Pantanal. Segundo o relatório, obras de adaptação para enchentes seriam mais baratas do que a remoção de famílias que foi projeto defendido pelo atual gestor Ricardo Nunes, que exerce o segundo mandato. Ele foi reeleito nas eleições de outubro passado. Na disputa em segundo turno,
com o Guilherme Boulos do PSOL. E lá, nesse bairro Jardim Pantanal, que o prefeito quer transferir, moram 57 mil pessoas. Comerciantes temem que a região do Jardim Pantanal vire bairro fantasma com essa possível retirada sugerida pelo prefeito Ricardo Nunes. Gestão do governador Tarcísio de Freitas não cumpriu a meta de limpar o rio Tietê. Gestão do prefeito Ricardo Nunes avisa pais sobre interdição de escola há um dia do início das aulas. Pegou todo mundo de surpresa. Prefeitura de São Paulo orienta alunos a guardar os celulares nas mochilas durante as aulas. Lula reduz limite de processados e ultraprocessados na merenda escolar. A meta para este ano é de reduzir de 20% para 15% o número de produtos processados e ultraprocessados na merenda escolar dos alunos das escolas públicas brasileiras. E esse produto processado é linguiça, salsicha e outros produtos similares. Major, capitão e cabo da Polícia Militar viram réus, da Polícia Militar de São Paulo, viram réus por mortes na Operação Verão. Denúncia foi oferecida à Justiça por uma força-tarefa do Ministério Público de São Paulo. Secretaria da Segurança Pública não quis comentar o caso para a Folha. Homem apontado como um dos maiores traficantes de cocaína do Brasil é preso no Rio de Janeiro. E o nome dele é o Lindomar Regis Furtado, 45 anos. Foi preso no Rio de Janeiro, estava escondido por lá. Advogado que defende os policiais suspeitos de matarem aquele empresário delator do PCC é alvo de tiros. O ataque contra Mauro Ribas Júnior, ocorreu no sábado na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Operação investiga delegado citado em delação pelo empresário, esse empresário morto lá no aeroporto de Guarulhos. Corrupção policial é a chamada desta matéria. Página de Meio Ambiente. Lula diz ao Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que o governo dará licença para extração de petróleo na foz do rio Amazonas. O presidente do Senado fez cobrança ao petista em conversa reservada naquele café da manhã que ele foi lá com o presidente da Câmara, Hugo Mota. O Amapá, que é o estado do Davi Alcolumbre, seria beneficiado por essa atividade com os royalties de petróleo. Página de Ciência. Comércio com a Índia chegava ao interior da África do Sul bem antes do navegador Vasco da Gama. Equipe de pesquisadores encontra um rio, fragmentos de vasos de cerâmica fabricados entre os séculos 9 e 10 antes de Cristo, no Golfo Pérsico. Caderno de Esportes, primeira matéria
dizendo que o jogador Cristiano Ronaldo se reinventa e chega aos 40 anos com gol 1000 na mira, considerando o que os europeus chamam de gols oficiais. O craque português está a 77 gols para chegar à marca dos 4 dígitos. Ainda na área de esporte, o governo, o judiciário e clubes de Pernambuco divergem sobre as ações após a pancadaria entre as torcidas organizadas no Recife. O executivo, tanto o governo do estado como a prefeitura de Recife, o governo de Pernambuco e a prefeitura de Recife, tem posição semelhante ao do Ministério Público, a favor de sanções contra as torcidas do Sport e do Santa Cruz. Promotoria aponta burla das torcidas organizadas à extinção. E o judiciário pensa contrário. O judiciário mandou abrir o estádio de ontem para que as torcidas do Sport e do Fortaleza participassem presencialmente do jogo. O governo do estado e a prefeitura tinham mandado fechar o estádio, haver o jogo sem torcida. E o judiciário foi lá e desfez desta determinação. Corinthians apresenta plano para pagar dívida de 367 milhões de reais. Depois de 4.273 dias, Neymar volta hoje a entrar em campo pelo time do Santos na Vila Belmiro. E está programado que ele passará só 30 minutos, só meia horinha do jogo. Depois será substituído. Na capa do Caderno Ilustrada é essa disputa, esse clima de disputa nas redes sociais, envolvendo aqui a protagonista do filme Emília Pérez e os fãs do filme brasileiro Ainda Estou Aqui. Diz assim a chamada para a matéria: olha a explosão. Filme com mais indicações ao Oscar deste ano, são 13, e premiado no Festival de Cannes, Emília Pérez perde seu status de favorito e estreia agora no Brasil, soterrado pelas falas polêmicas da atriz Carla Sofia Gascon e também alvo de críticas por sua visão do México. Delírio musical no submundo do México, o filme Emília Pérez era um hit até se afundar em crises. Emília Pérez encanta entre o audacioso e o absurdo e se estabelece como obra-prima. O longa-metragem abusa de uma série de estereótipos e não mergulha em nenhum de seus debates. Ainda outra matéria sobre cinema é dizendo que Selena Gomez, longe da música, vê a sua tentativa de ser atriz virar alvo de chacota. Na página, na editoria de Equilíbrio, a matéria é sobre o uso de celular. Mães negociam com os filhos e incentivam outras atividades para driblar excesso de telas, excesso de celular, excesso de computador. Cosméticos para reduzir manchas entregam parcialmente
o prometido. E o teste foi feito pelos próprios jornalistas da Folha de São Paulo. Fumar maconha em casa pode intoxicar crianças. É a última matéria aqui da Folha de São Paulo. Nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, a primeira coluna do Estadão, que é a coluna de política do jornal, traz uma nota, também tendo como alvo o ministro da Previdência, o Carlos Lupe. Tem uma matéria, como eu mostrei, na capa do jornal Globo, e tem essa nota também com a pasta que ele dirige. Ouçam o que diz a nota. INSS diminui atendimento presencial, mas dobra gasto, aponta a auditoria no órgão. Uma auditoria interna do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, apontou que o órgão dobrou os gastos com atendimentos presenciais nas agências. O custo por atendimento presencial no órgão cresceu 116% de 2019 a 2023. Segundo o documento da Auditoria Geral do INSS, obtido pela coluna do Estadão. O relatório, que apurou a gestão financeira até o fim do ano passado, afirmou ainda que o Instituto não adequou suas unidades à transformação digital. Procurado, o INSS afirmou que o custo envolve contratos antigos e que vai recompor sua infraestrutura digital. Nos últimos anos, o governo vem aumentando a prestação de serviços online, que é mais barata que a presencial. Ainda notas na coluna do Estadão. Sob nova direção, a Câmara Federal voltou a iniciar as votações em plenário ontem, pontualmente às 4 horas da tarde. O novo presidente da Câmara, que é o Hugo Mota, lá da Paraíba, também prometeu concluir as sessões de quarta-feira até às 8 horas da noite, para evitar, segundo ele, os madrugões frequentes na gestão passada do então presidente Arthur Lira. Outra nota da coluna. O Planalto quer reforçar o papel de Geraldo Alckmin como vice-presidente. A ideia é que ele divida com Lula as viagens pelo país para divulgar ações do governo. A orientação faz parte da estratégia para tentar melhorar a popularidade e buscar a reeleição em 2026. Continua a coluna. Essa missão, que poderá ser dada ao Geraldo Alckmin, vem a calhar no momento em que Lula avalia tirar Geraldo Alckmin do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para acomodar o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Procurado, o vice-presidente Geraldo Alckmin não quis comentar sobre o assunto, mas, pelo desejo, o Rodrigo Pacheco até topa ser ministro de Lula, mas pelo desejo dele, ele quer ser ministro da Justiça e não ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E por falar em Geraldo Alckmin, já que a sugestão do Planalto é que ele comece a viajar pelo país para divulgar as ações do governo,
Geraldo Alckmin é esperado aqui em Fortaleza na próxima sexta-feira para um evento lá no auditório da Assembleia Legislativa, quando deputados filiados hoje ao PDT vão se filiar ao PSB. E Geraldo Alckmin é do PSB e ele está sendo esperado para este ato. Vamos para a página de editoriais do Estado de São Paulo. O primeiro, Trump, o pombo enxadrista. Ao punir aliados como se fossem inimigos, o presidente americano bagunça o tabuleiro das relações internacionais. Será difícil confiar nos Estados Unidos enquanto essa doutrina errática persistir. Segundo o editorial do Estadão de hoje, o STF ideal e o STF real. Barroso é o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Diz aqui o texto: Barroso está certo. A justiça deveria ser técnica, imparcial e isenta de paixões políticas. Mas a dura realidade é que o próprio STF tem se afastado cada vez mais desse ideal. Hoje eu destaco aqui uma página do jornal Valor Econômico, uma página inteira de entrevista com o cearense Flávio Ataliba. Diz assim: orçamento rígido afeta crescimento nas cidades do Nordeste. É uma matéria especial hoje no Valor Econômico. Diz assim: gasto com pessoal é alto e impede prefeituras de investir e melhorar serviços, mostra estudo da Fundação Getúlio Vargas Ibre. Vou ler aqui um trecho dessa matéria, porque tem repercussão aqui no estado do Ceará. Os municípios da região Nordeste apresentam um elevado gasto com pessoal, gasto público com pessoal, o que aumenta o grau de rigidez do orçamento e se torna um obstáculo para o fornecimento de serviços de qualidade e para fazer investimentos. É o que mostra um estudo que o Valor Econômico teve acesso com exclusividade, feito pelo Centro de Estudos para Desenvolvimento do Nordeste, do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Com base nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional, os pesquisadores do FGV identificaram que a região Nordeste é onde historicamente os municípios destinam a maior parcela de seu orçamento às despesas com pessoal. Trata-se de despesas que englobam gastos com servidores ativos, inativos e pensionistas, incluindo vencimentos, vantagens fixas e variáveis, aposentadorias, pensões, gratificações, hora extras e encargos sociais, além das contribuições previdenciárias feitas pelo ente público, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar número 101 de 2000. Os dados em série ainda mostram que entre o período de 2017 a 2021, os municípios de todas as regiões produziram seus gastos com pessoal, enquanto no Nordeste o percentual se manteve estável, caindo de forma significativa apenas no ano de 2022, após a pandemia. E
Diz assim: segundo o pesquisador e coordenador do Centro de Estudos do Desenvolvimento do Nordeste, da Fundação Getúlio Vargas, o economista Flávio Ataliba, aqui do Ceará, a configuração dos dados observados reflete uma dinâmica que se perpetua entre os municípios brasileiros, porém de forma mais acentuada no Nordeste. Diz Flávio Ataliba, abre aspas, vemos um orçamento mais rígido, com grande parte dos recursos comprometidos com gastos com pessoal, o que limita a capacidade de investimentos públicos. Com esta matéria sobre as folhas de pessoal, os gastos com pessoal nas prefeituras do Nordeste, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025, agradecendo a sua audiência, convidando você para continuar aqui com a programação da TV da Transparência, porque logo mais, ao meio-dia, nós teremos o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.